Oi, Sara. Boa Oi, noite. Nath, tudo bom? Tudo bem? Tudo caminhando. E aí? Tudo bem também. Que bom estar com você aqui de novo hoje com Pois outro tema, né? sim, muito bom. Muito bom dividir mais um tema com você nesse espaço que a gente tem cultivado aqui na equipe do IACB, de diálogo com o público, né, de acolhida, de temas, né, e da participação das pessoas em torno desses temas tão necessários desde antes, mas especialmente nesse momento que estamos vivendo tão desafiador, né? E, Uhum. enfim, a Sara vai poder se apresentar agora, né, daqui a pouquinho, para quem ainda não a conhece. Eu vou rapidamente me apresentar. Então, eu sou Natália Hort, sou psicóloga e uma das sócias coordenadoras do IACB, que é o Instituto de Análise do Comportamento de Bauru. E estamos aqui nessa proposta de trazer, então, esses temas para a gente debater. A participação de vocês vai ser muito bem-vinda, né? Essa é uma conversa que tem como objetivo, né, trazer algumas discussões, algumas reflexões, mas que vai ficar muito mais rica desde que vocês participem, que vocês fiquem à vontade para isso. Eu vou, na medida do possível, prestando atenção e acolhendo e introduzindo as perguntas, os comentários na nossa conversa, tá? Então, fiquem muito à vontade, sintam-se convidados a participar. Sara, quer se apresentar? Quer falar um pouquinho pro pessoal? Fica à vontade. Bom, gente, boa noite, né? Para quem não acompanhou as outras lives ou ainda não me conhece, eu sou a Sara Teixeira, né? Estou compondo também a equipe do SCB muito recentemente, né? Com essas pessoas tão queridas, né? Profissionais de tanta qualidade. E nesse momento, né, de isolamento, a gente está se propondo a trazer temas, né, que possam interessar a diferentes públicos, né? E esse especial do autocuidado, como a Natália falou, já era um tema, é um tema bastante conhecido, né? Um conceito bastante conhecido pela análise do comportamento, bastante divulgado nas nossas práticas, Uhum. né? E à medida que foi sendo também indicado, neste momento de isolamento, nesse momento específico da pandemia que a gente está vivendo, foi um tema que a gente pensou, né, que pode ser útil aí a nossa troca, então espero que seja um Sim, bate-papo bem legal e prazeroso para todo mundo. E com certeza as perguntas, a interação de vocês pode enriquecer bastante o nosso debate. isso mesmo. Obrigada, Sara. Bom, então vamos começar. Sara, Sim. como é que você definiria e como é que você gostaria de compartilhar conosco assim as questões mais descritivas, né? O que, que caracteriza autocuidado na nossa abordagem psicológica? Como é que você entende esse comportamento? Como é que você descreve essa habilidade, vamos dizer assim? Uhum. Ai, Nath, eu acho que é muito interessante mesmo a gente começar, né, partindo daí, desse ponto que você trouxe, porque mais do que nunca, né, a gente tem observado as pessoas falarem de autocuidado e se culparem por não estarem conseguindo se cuidar, né? É verdade. Então aí a gente já esbarra numa uma leitura errônea do que a análise do comportamento entende como autocuidado, né? Sim, Porque partindo da ideia de que o autocuidado não são regras, né, a serem seguidas, né? Então, sim, por exemplo, né, durma 8 horas por noite, pratique meia hora de atividades físicas diária, né, coma de 3 em 3 horas. Então, são regras muito comuns da gente ouvir e que uhum, as pessoas tendem a relacionar diretamente com o autocuidado, né? Então, sim, acho que em primeiro lugar a gente precisa mesmo trazer a descrição disso, entender o que nós, pelo menos aqui, nós duas, enquanto psicólogas e a análise do comportamento em geral entende, né? Como uhum, autocuidado, que são práticas, né? E aí entende-se práticas como pensamentos, ações, sentimentos, né? Enfim, produzidos, né? Pela pessoa, pelo indivíduo, né? Planejados e produzidos pelo indivíduo, que tenham como principal consequência, né? E objetivo a autossatisfação, né? Então certo. a gente precisa, em primeiro lugar, não existe uma prática, um comportamento de autocuidado
que seja pré-selecionado, né? Assim, que seja algo que eu possa praticar, funciona comigo, necessariamente vai funcionar com o Sim. outro, né? Não Uhum. necessariamente. Você tá Perfeito. me ouvindo bem, Ná? Eu Só para eu saber como tô, tá. tô sim, tô ouvindo Uhum, super bem. E você tá. me ouve bem, pessoal? Se tiver algum feedback sobre som, imagem, por favor, fique à vontade. Para mim tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Tá Mas bom. acho que essa definição é super importante, né, para começar a conversa, porque para Uhum, para nossa área, né, para análise do comportamento, é a função que mais importa na hora de definir um comportamento, né? Então, sem essa função de produzir autossatisfação, dificilmente a gente pode dizer que algo é ou não autocuidado. Então, para começar, autocuidado é um comportamento que só pode ser definido por quem vai se cuidar, né? Por quem vai emitir esse comportamento. Né? E aí a gente apontou super bem o quanto é comum a gente encontrar prescrições, né? Recomendações. uhum, Então, os formatos muito engessados, né, muito rígidos sobre como deve ser o autocuidado, e isso uhum, descaracteriza muitas vezes o contexto individual. Também entendo que existe uma função também em fazer prescrições gerais, mas é muito difícil que a uhum, gente diga que algo serve como autocuidado, ou seja, serve como a pessoa se autoproporcionar bem-estar, né? uhum, E algum tipo de satisfação relacionada a isso que a gente chama de bem-estar, autossatisfação, se isso não passar por uma avaliação pessoal, né? De quais, ou de um teste, inclusive, prático, né? De quais são os comportamentos, sejam eles internos, sejam eles externos, que são capazes de produzir esse efeito, né? Então, não é algo que a gente possa definir pela topografia, né? Como a gente chama, não é algo que a gente possa definir pela forma, pela aparência, mas pelo efeito que produz. Por isso que existe uma variação tão grande do que pode funcionar como autocuidado para uma pessoa e para outra, ou mesmo para uma pessoa em diferentes momentos da vida, né? Dependendo exatamente das demandas, das necessidades, das privações do momento, não é verdade? uhum. É, exatamente. Então, quando a gente parte desse princípio da função, né? Então tem que ter uma função autorreforçadora, né? A gente Isso. precisa pensar. Então, o que seria reforçador para mim? Né? Exato. Então aí a gente começa a desenhar uma possibilidade, né, de produção de autorreforçador que muitas pessoas, como eu falei até no vídeo, né, que a gente publicou semana passada, no começo dessa semana, Isso. desse momento que eu preciso parar e identificar o que poderia ser isso, né? Porque é muito comum que no decorrer da nossa história ninguém nos ensine a falar, né? Não é uma prática, pelo menos dentro da nossa cultura, né? A Sim. refletir aquilo que é reforçador para mim, aquilo que eu aprendi a gostar e entender como prazeroso, né? E Uhum. introduzir isso no meu dia a dia, né? Sim. É, então precisa, em primeiro lugar, e aí isso pode partir através de uma terapia ou de outras maneiras de aprendizagem, mas em primeiro lugar identificar isso, né? Então, o que Sim. seria prazeroso para mim, né? O que está faltando no meu dia a dia, né? Que eu posso inserir para ser um momento de tranquilidade, né? Se é isso que eu busco, ou eu preciso de um certo alívio. Então, de repente, uma prática de atividade física pode sim, né, cumprir essa função. Então, essa palavrinha que você trouxe, Nath, a função, ela é muito importante, não podemos perder de vista, porque a função ela já começa ali na identificação do que seria, né? Perfeito. Então, será que, por exemplo, eu dei o exemplo da atividade física, será que a atividade física vai trazer essa função de alívio que eu estou buscando, né? Por Uhum. exemplo, depois do trabalho, Sim. né? Se não, ou se vai ser uma carga, né? Vai ser uma obrigatoriedade eu ir. Aí, se Sim. for, você pode estar praticando atividade física com uma outra função, que é, por exemplo, o bem-estar físico, né? Você, Uhum. enfim, aí tem várias prescrições médicas, inclusive, Sim. né? Sim. Então, é essa a função. Mas aí não é a função autorreforçadora, não é a função de autocuidado que a gente está querendo trazer aqui, né? Isso. Isso. Então, a Legal. gente queria falar um pouco disso, né, Nada? O primeiro ponto é a identificação que não é muitas vezes produzida na nossa história, né? Nossa, é incrível. Esse comentário para mim já é assim,
suficiente para a gente fazer um debate super amplo, né? A gente tem várias questões para trazer sobre isso, mas é super interessante pensar como a cultura não ensina a gente se conectar com as nossas necessidades, com as nossas, né, com as nossas privações, ou seja, com aquilo que nos faz falta e aquilo que está ao nosso alcance, se proporcionar, ainda que numa escala, né, que seja pontual, enfim. Então, como isso é pouco valorizado e ainda pouco ensinado, enfim, por várias questões complexas, evidentemente, né? E de que, enfim, a gente está vivendo um momento que talvez nos convide a aprender a fazer isso quando isso já não está bem estabelecido, por conta de que o valor que práticas de autocuidado podem ter nesse momento especial de tantas privações, né, é altíssimo, né? Eu vi um comentário de uma colega de profissão recentemente sobre assim, o que te salva atualmente, né? O que é que pode, eu não me lembro agora quando foi, mas foi recente, assim, o que é que tem? Tudo bem que essa é uma expressão metafórica, né? Mas os exemplos eram esses de pequenos prazeres, pequenos entre aspas, porque eles podem nem ser tão pequenos assim, né? Mas que existem várias ações que, quando conectadas com as nossas necessidades, com essa função, né, de produzir uma autossatisfação, elas podem fazer a diferença muito grande, uma diferença muitas vezes crucial na nossa saúde mental, na nossa tolerância a tudo que está acontecendo, a todas as outras privações que a gente está sofrendo, né? Até porque a gente também podia ter algumas práticas de autocuidado que antes eram possíveis e agora deixaram de ser, enfim. Mas acho que essa questão de olhar para quanto a cultura tem nos distanciado ao longo dos tempos desse tipo de comportamento e até talvez tratado isso pejorativamente, né, como uma espécie de luxo, de frescura, né? Acho que sem dúvida existe uma noção, né? Acho que a gente poderia deixar claro aqui que a gente tem uma noção de que essa pode ser uma conversa, apesar de que ela deveria ser universal, né, de importância universal, ela pode, enfim, sofrer vários prejuízos, né, no fato de que, descolado de alguns privilégios, essa conversa, inclusive, apesar de necessária, perderia, inclusive, a relevância, no sentido de que tem outras questões para quem está lutando para sobreviver, que talvez não tenha condição de parar para pensar nisso, né, evidentemente. Mas dentro, enfim, dessa definição de que se proporcionar autocuidado, seja encontrar, conversar, analisar, identificar essas possíveis fontes de satisfação e necessidades que estão ao alcance da pessoa própria se proporcionar, né, e de conseguir testar, né, isso, né, se vai ter essa função. Porque o seu exemplo com a atividade física é muito bom, né, acho que é isso. A ciência estabeleceu muito sobre as vantagens da atividade física. Ninguém está dizendo aqui que essas vantagens para a saúde não são dispensáveis, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, está muito bem estabelecido. Mas talvez alguém decida por dispensar isso temporariamente em função de muitas demandas. Talvez alguém decida conscientemente por isso, principalmente se for uma prática que estiver exclusivamente ligada a uma outra função que não a autossatisfação. Se for possível fazer, ainda que não seja por autossatisfação, né? E também tem muitas recomendações, muitas dicas de como fazer aquilo que a gente não ama a curto prazo, mas faz bem a longo prazo. Essa é uma outra conversa, né? Mas de outra coisa que a gente está falando hoje, né? Pode fazer super bem, mas é sentido como prazeroso, é sentido como você cuidando de você mesmo, você se proporcionando prazer, bem-estar, e seja ele qual for. Talvez seja alívio, talvez seja conexão com alguém, talvez seja, enfim, outras satisfações que a gente pode identificar aqui. Então, é essa a pergunta inicial que tem que ser feita, né, Sara? Exato, e aí, conectado com isso que você está falando, Nath, assim, eu acho que a gente perdeu muito, né, para além da não valorização da cultura, mas a gente perdeu muito muitas oportunidades de ensinar a autossatisfação, ensinar o se cuidar, né, quando a gente vai para o campo das regras, né, do que é certo, do que é errado, dos extremos, né, então a própria saúde, quando você vê próprios profissionais, né, do campo da saúde ditando regras, né, e não pensando da possibilidade da junção do bem-estar físico com o psicológico, né? Sim, e aí, sim. Assim, supervalorizando, né, uma prática ou algumas práticas, né, sem essa sensibilidade do que pode servir para uma pessoa e não para outra, né? Sim. Inclusive foi lendo sobre Cuidando de Cuidadores, um texto assim, mais ou menos com esse título, que me veio essa vontade de falar sobre autocuidado, né? Então, o quanto os próprios profissionais da saúde,
né, que estão em momentos de exaustão, né, tanto Uhum. física quanto psicológica, o quanto eles são ensinados a se cuidarem, né? Nossa. Porque do ponto de vista da psicologia, é até um pré-requisito da nossa formação, né? Para que a gente faça terapia, a gente esteja bem para atender, enfim, né? Sim. A psicologia talvez seja uma área da saúde que tenha mais acesso a essa comunicação, né? A essas indicações. Mas eu fico pensando em outros profissionais, né? O quanto enfermeiros, médicos, enfim, do campo da saúde, né? Eles são ensinados a se cuidarem. E aí, num momento, por exemplo, né, como esse que a gente está vivendo, como você disse, né, de escassez de reforçadores, de momentos de mais aspectos positivos, né, tão raros, né, Uhum. se a gente tiver a chance, se a gente tiver a oportunidade de nós mesmos produzirmos esse momento de respirar, né, de olhar para nós e um momento de autocuidado, né? Então eu acho que a gente tem muito a ganhar. Uhum. E aí foi lendo sobre os profissionais de Legal. saúde que eu falei, gente, é isso, né? Nós, os próprios profissionais não sabem se cuidar e a gente sabe que para cuidar do outro é esperado, inclusive, que você esteja Sim, cuidado, né? sim. Porque E, faz toda a e aí, diferença, né? Porque faz toda a aham, diferença na exato. leitura da questão da tomada de decisões, na disponibilidade, Uhum. na energia, né? Enfim, faz absolutamente toda a diferença, na Aham, verdade. exatamente. É muito isso. Então, Sim, a gente precisa falar sobre mesmo do ponto de vista que a gente está trazendo. Para além das sim. necessidades físicas, né? Tá travando um pouquinho aqui para mim. Voltou. Para além das necessidades Voltou. físicas e das indicações médicas, né? Para a gente poder pensar em como produzir sim esse momento que você se cuida e você se conecta com as suas necessidades, né? E aí Isso. relacionadas a Legal, algum ganho no final da atividade, né? legal. Ótimo. E que sugestões e que alternativas você acha que existem, Sara, para quem quer começar, né, uma prática de autocuidado, enfim, e que, enfim, faz essa primeira análise de identificar o que teria essa função de autossatisfação, o que é que está ao seu alcance, se proporcionar agora, nesse momento, né, como autossatisfação. E a pessoa tem dificuldade por onde começar. Então, que sugestões você pensa a respeito de como que a pessoa pode planejar e colocar em prática um comportamento novo, né? No caso de alguém que não esteja familiarizado com isso. Aham. Eu acho ótimo, assim, né? A gente pensar a partir da realidade, né? Então, também no vídeo eu pontuo isso, né? Que o autocuidado, ele não está desconectado com a realidade. Muitas pessoas fazem essa confusão também. Então, às vezes você Sim. fala, é autocuidado. As pessoas respondem, é fugir do problema, né? Não é um momento de fuga, pelo contrário, né? É importante que a gente entenda qual é a nossa realidade, né? O que está Uhum. à nossa disposição em relação a tempo, né? Então, será que eu tenho Uhum. meia hora no meu dia para fazer isso? Às vezes é muito, às vezes é pouco, né? Então, a identificação Sim. do tempo, do seu ambiente, né? Eu não consigo, né, Sara? Eu não consigo um momento só comigo. Eu tenho filhos, eu moro com um monte de gente. Tá, mas em Uhum. algum momento, assim, não precisa ser necessariamente um momento, por exemplo, de que você esteja sozinho, né? Você pode Uhum. cozinhar, se isso for prazeroso para você, concentrado naquele momento, né? Sabendo que você está cozinhando uma Sim. comida que você gosta, fazendo aquilo que você gosta, né? Um banho mais Sim. prolongado, comprar um sabonete que você gosta, né? Então, são Sim. exemplos de simplicidade, sem ser simplista, né? Sem reduzir a Sim. importância desse momento, né? Mas é que é possível, mas para isso você precisa conhecer o seu contexto, né? Então, como aí vindo da sua pergunta, né? Como aí criar esse novo comportamento, né? Desenvolver esse novo comportamento se não é um hábito. Então, conhecer o seu contexto, quanto tempo você tem, quais recursos você tem, né? Em relação a espaço, né? Se é possível fazer isso sozinho, se é possível, se você vai precisar
desenvolver isso no coletivo, o horário do dia, né, também é Sim, importante, né? Então, para conhecer esse contexto e se conectar com a sua necessidade, né? Então, sim, do que eu preciso, né? Às vezes, um momento de relaxamento é menos prazeroso para mim do que um momento de ativação. Então, eu prefiro, por exemplo, colocar uma música e dançar do que meditar. Porque a função precisa ser, de novo, reforçadora, precisa trazer prazer, né? isso. Então, identificar a necessidade também é importante, e aí isso perpassa pelo autoconhecimento, né? E aí, descobrir aquilo que é prazeroso não é fácil, né, gente, se isso não foi ensinado. Então, é importante a gente passar por todas as possibilidades disso. Né? Então, se a gente não sabe, inclusive na terapia eu aplico em alguns casos um questionário de reforçador. Né? Uhum, O terapeuta sim. pode criar, tem alguns livros também, né? Mas será uma atividade manual, será uma atividade visual, né? De jardinagem, de cozinhar. Então, né? O que que vai caracterizar? Então, se eu não sei identificar isso, eu preciso fazer esse levantamento, né? Em primeiro lugar, E né? é Então, interessante como conhecer o algumas. contexto. Perdão, Sani. É interessante Não, como é curioso como algumas pessoas no contexto da terapia, ou mesmo fora dela, nunca se perguntaram, há muito tempo não se perguntavam, né? Ou ninguém perguntou uhum, a elas em nenhum momento sobre o que era isso, né? E às vezes as pessoas acham que é tão aham, óbvia a resposta e elas descobrem que não sabem dizer o que é isso, né? Ou porque estão é, vivendo em função de resolver problemas, de atender demandas, de cuidar de outras pessoas, de produzir, né? De lidar com sintomas e que nem, né? E aí isso tem vários caminhos e várias estratégias que nem sempre são de autossatisfação, pelo contrário, às vezes existe toda uhum, uma questão de entrar em contato com o que é difícil para também ficar bem. Então, existem tantos contextos onde a gente precisa lidar com uhum, aquilo que não é imediatamente para a própria satisfação, né? E a vida adulta é uma é, enxurrada dessas coisas, né? Que pode ser que a uhum, pessoa se esqueça ou deixe de descobrindo, redescobrindo ao longo da vida quais são essas dimensões, né, do que faz falta, do que precisa, e aí, num momento como esse, na terapia, ou mesmo, né, da pessoa consigo mesma, esse tipo de pergunta pode ser surpreendente. A resposta pode ser muito surpreendente, ou a falta dela também, né? exato, exatamente. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa conexão com esses três aspectos, né? De necessidades, quais seriam, né, para a gente encontrar uma função adequada, Uhum, né? Quais são as suas possibilidades, né? Então, eu odeio fazer uma atividade física, e quais são as outras possibilidades? A gente vai precisar ampliar esse leque para chegar, né, no cumprimento dessa função sem se desconectar da sua realidade, né? Do seu contexto, do que o contexto legal. proporciona, né? Porque senão a gente começa a cristalizar o autocuidado, né? Então só é possível se eu estiver sozinha. Só é possível se eu estiver em silêncio, né? E não é essa a proposta. Né? A nossa proposta é tentar democratizar mesmo, né? Desde que seja uma necessidade sua, né? Faça sentido. Muito interessante. Faz todo sentido, Sara, esse caminho, né, de sugestões práticas de como estabelecer um planejamento e um início de prática, né? E enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando o quanto talvez para algumas pessoas seja importante manejar algumas autorregras, né? Você chegou a mencionar isso no começo da sua fala, né? Algumas regras que, tanto sobre o que é ou não é autocuidado, sobre também em relação ao direito e à importância, né? De fazer isso. Porque eu acho que em diversos contextos dentro da nossa cultura, da nossa vida, é muito possível que ninguém diga explicitamente, mas que a gente vá nas entrelinhas entendendo que aquilo é a última das prioridades, ou aquilo deveria ser, ou aquilo é um luxo, né? Como eu comentei mais cedo, ou como aquilo é uma coisa inalcançável, né? Seja porque tem que durar uma hora ou mais, porque tem que estar sozinha, como você É. disse, ou porque isso não é coisa para quem tem filhos, né? Porque isso reflete, de Uhum, certa maneira, uma dificuldade real, né? Um desafio real, que acho que tem vários que a gente pode falar aqui daqui a pouco,
Mas, por outro Sim. lado, antes de resolver os desafios, eu acho que tem que haver uma perspectiva, né, uma dimensão, um ponto de vista em que isso é desejável, é necessário, é saudável, é bem-vindo, né? E não um luxo ou uma espécie de subversão absurda das coisas, como se fosse uma coisa inalcançável ou mesmo dispensável. Faz sentido para você? Que tem um pouco né, um pouco de regras que são muito implícitas dentro da cultura que, para um profissional de saúde, para uma mulher mãe, né, para um homem que é pai, enfim, para alguém que está num cargo cheio de responsabilidades, de pessoas enfim, precisa manejar e gerenciar, sabe? Parece que para algumas categorias, por questões de estereótipo cultural, é como se isso fosse relegado ao dispensável, né? Uhum, totalmente. Eu acho que a gente, eu tenho visto, né, um movimento nas redes sociais, de alguns movimentos sociais, né, feministas, inclusive, tentar Uhum. trazer isso que você tá colocando, que não é permitido se amar, né, que é como você falou, é desejado para sua saúde física e psicológica que você tenha uma boa autoestima e se cuide, né? Sim, Porque realmente, da maneira como a nosso cotidiano ele é colocado, parece que se cuidar é assim, se sobrar tempo, né? Então, como você falou, é um luxo mesmo, né? Então, se der, sim, aí você tem um é, momento de prazer, né? Só que na análise do comportamento, a gente parte do assim, do princípio, né, de planejamento, né, e de sim, manejo do seu contexto, né, e não sim. deixa a vida me levar, né, a gente não É, gosta muito dessa, não, dessa ideia. só A quando gente, só quando realmente não tem opção, né, Sara? Tem hora que é isso porque não tem opção, mas a gente tenta enxergar ao máximo as opções de manejo, de alternativa, de influenciar o contexto, sem dúvida. E se quando não for o exato, externo, é o interno, que sempre tem, né? Sempre tem alternativa. A Sara travou travou um aqui pouco. para Ah, mim. voltou, acho. Sara, tá voltando aí? Oi, aham, voltou. Ah, Mas mas é adorei seu exatamente. comentário. Não pode, É, se a gente for deixar a vida levar, a gente vai ser tomado 100% pelas exigências externas, né? isso. Muitas vezes exigências profissionais, né? Porque o mundo do trabalho, ele é hoje, dentro do sistema que a gente vive, né? Uhum, O prioritário, né? O gerar lucro, o positivo, né? Ou sim, será exigências profissionais, ou serão exigências do outro, né? Do sim. outro, da mãe, do pai, do filho, da família, do amigo, né? E nunca a nossa Isso. necessidade. A Lê fez um comentário super importante aqui, quando ela disse que é muito comum, quando a gente estava falando das questões culturais, né? Que é muito comum Aham, que exista uma culpa, né? A pessoa precisa lidar com um sentimento que costuma ser muito difícil de lidar, que é uma culpa por priorizar a si mesmo, por pensar em si mesmo, por colocar isso como objetivo, por manejar a própria rotina e em algum momento deixar de fazer algo que seja resolver problemas ou cuidar do outro para cuidar de si, né? E aí ela citou o aham, contexto da maternidade, que é esse um contexto cultural muito carregado de culpa, né? Então, às vezes, se você, mesmo dizendo para uma mulher mãe que ela vai estar em melhores condições de cuidar do outro, do filho, da filha, né? Se ela tiver minimamente bem cuidada, ainda é isso, né? Atrelando o autocuidado como um pré-requisito para cuidar bem, hum, nem assim, ou por questões objetivas de falta de rede de apoio, enfim, de toda uma questão importante também, evidente, mas às vezes por questões de autorregra, nem assim às vezes a gente consegue estabelecer uma validação genuína dentro, né, do repertório da pessoa de que aquilo é bem-vindo, justo, né, necessário, né, enfim, é uma eu acho que a questão das regras e das expectativas culturais em torno disso realmente podem ser um desafio importante. E na hora de fazer esse planejamento, de começar, essa é uma variável que eu acho que costuma enroscar bastante, né? Pelo menos na minha experiência, eu acho que dá para uhum. observar vários exemplos, né? De pessoas em contextos diferentes. Perfeito. E aí, até por isso, né? Pode falar, tem. A Nath fez um comentário super importante também, assim, como é comum as pessoas confundirem autocuidado com egoísmo. Realmente, é muito Ah, comum, né? Como se for... E egoísmo num sentido muito pejorativo, né? De que é como se a pessoa uhum. fosse insensível ao outro, né? Como se ela só se pensasse nela. E a gente está falando exatamente que a perspectiva é diferente, né?
Exatamente. E aí, justamente por a gente encontrar tantos desafios no nosso mundo real, né, Uhum, que é esse contraponto para que você cuide mais do outro do que de si, né, que uhum, são as regras impostas a diversos contextos, por exemplo, de maternidade, de trabalho, né? Então, justamente por a gente considerar, né, todo o contexto externo, cultural e histórico, enfim, social que a gente vive, que a gente precisa ir com muito cautela nesse planejamento, né? sim. Então, a gente precisa ter muita flexibilidade quando a gente vai testar novas práticas, né? Ter Uhum, muita tolerância consigo mesmo, né? De que, eu testei, não deu certo, não funcionou, né? E entender que não é um comportamento socialmente estimulado, né? uhum, Que isso é uma questão indicada, né? Que a gente aqui está indicando, inclusive como pré-requisito para o bem-estar psicológico, né? Mas que não está posto mesmo, né? Então, muito provavelmente será desafiador, sim. né? Muito provavelmente vamos encontrar barreiras no processo, né? Então, não comecei hoje fazendo algo que eu imaginei que eu gostava e no final da semana eu já vou, né, estar praticando aquilo e divulgando como uma boa prática, né? Não é assim. Então, exige essa identificação que a gente falou lá no começo, né? Depois esse planejamento considerando todas essas variáveis, né? E aí a tolerância, a flexibilidade, né? O compromisso com você mesma. Isso aí são itens, né? Variáveis que a gente precisa considerar nesse planejamento, Sim, sim, com né, Ana? certeza, Sara, com certeza. E é isso, né? Um planejamento realista, ele está na base de uma execução possível, né? Porque no fim das contas, um planejamento idealizado é garantia de frustrações muitas vezes que ultrapassam a nossa tolerância ou do abandono precoce de uma estratégia nova, né? De uma proposta nova. Acho super, super Uhum. importante. Porque acho que na aquisição de todo comportamento novo, né, precisa haver essa consciência do quanto, em geral, o caminho possível é um caminho gradual, é um caminho de não linear, muitas vezes, né? E a Sara travou um pouquinho aqui para mim. Só um pouquinho, gente. Ah, voltou. Coisas da internet. Acho que a Faz Nath parte. caiu aqui para Enfim, tava mim. falando sobre isso. Agora eu travei para ela. Vamos lá. Oi, Ná, voltou para Tá me mim. Eu ouvindo? travei para Voltamos, você? tá? Sim. Coisas Oh, dessa vida na internet, né? Enfim. sim. E, enfim, acho que é isso. Eu perdi a sua fala, Eu estava perdi no. falando sobre como o planejamento realista ele está na base mesmo de uma maior probabilidade de adesão, né? E de não abandono de uma estratégia, por conta de que o planejamento realista vai modular muito das nossas expectativas, né? De resultado, né? De eficiência em alguma coisa. E isso é importante. Acho que suas ressalvas são desafios importantes, fazer esse planejamento muito baseado na realidade possível. Houve um comentário agora há pouco também sobre como realmente, né, o contexto da maternidade ele é especialmente desafiador e eu acredito que seja mesmo, né, em termos de estabelecimento de autocuidado, né, no caso das mulheres mães. Eu acho que é muito evidente, né, tanto na minha experiência clínica como pessoal, que por muito tempo é possível que o autocuidado possível para uma mãe ele seja temporalmente bastante reduzido, né? Então, existem as etapas do desenvolvimento do bebê de uma dependência total e absoluta, né? E que não precisa ser necessariamente o tempo todo da figura da mãe, mas de um cuidador que está num nível de presença e de dedicação bastante, enfim, integrais. E é comum, enfim, por N razões, que essa pessoa seja a mãe, uma grande parte do tempo. E por todas as questões culturais e pessoais da vida de uma mulher que se torna mãe, e por todas as questões práticas de mais ou menos rede de apoio, né? Por mais ou Uhum. menos, enfim, condições de acessar esse conjunto de repertórios, é possível que seja realmente, talvez, junto com os profissionais da saúde, eu acho que serão os dois contextos em que hoje eu acho que as dificuldades, os desafios são maiores no estabelecimento do autocuidado mesmo. E aí acho que como ajudar mães, né, nessa missão passa muito por desconstruir, né, desmistificar, questionar, examinar de todos os lados
todos esses princípios culturais sobre o que é ser mãe, sobre o que é uma mãe suficientemente boa, sobre qual é o papel da mãe na vida de um filho, nos diferentes momentos da vida desse filho, dessa mãe, para que a gente consiga descolando gradativamente dessa referência que é do serviço total, da anulação, né, da total, que a gente sabe que é, assim, um peso, né? Esse tipo de princípio pesa muito mais do que contribui para o exercício da maternidade, né? É muito mais uma questão enfim, de controle social do que de condição para exercer a maternidade. Isso é muito pouco falado, isso é muito pouco discutido, né? Então, quando uma mulher não se sente no direito ou tem dificuldade tem todas as questões práticas que são difíceis de manejar. Se nem psicologicamente ela se sentir no direito, ou não tiver uma rede de apoio que considere que ela tem total direito de fazer autocuidado durante a maternagem, quer dizer, qual é a concepção de mãe, né? E qual é a concepção de mãe suficientemente boa que a gente tem na base dessa dificuldade, né? Então, tem todas as dificuldades da ordem prática que dependem de algumas ajudas e manejos específicos ligados ao planejamento, a realmente estabelecer rede de apoio, né? A identificar e conversar com as próprias necessidades, a validar a importância de falar e entender sobre as suas próprias necessidades. Mas eu acho que sem questionar esses conceitos e essas regras, né, que são geralmente muito restritivas para a experiência materna, a gente não consegue avançar muito, porque pode ser essa uma variável que mobiliza emoções, geralmente de culpa, né, ou mesmo de dificuldade de fazer uma separação breve, né. E é como a Sara mesmo disse, às vezes é com a presença do bebê, inclusive, do filho, bebê, enfim, da criança, né, mas não necessariamente dependendo das opções. Mas até para fazer isso com os filhos perto, é preciso sentir no direito, é preciso sentir que isso é válido, que isso é legítimo. E não deixa de ser um ótimo modelo para os filhos, né? Eu acho que é muito pesado quando os filhos crescem se sentindo responsáveis pelas privações da mãe, pela falta de autocuidado da mãe, por ela não poder se contemplar. Quer dizer, isso é um peso, isso não é um... Enfim, isso não costuma ser saudável para nenhuma das partes. Enfim, não sei se faz sentido essa discussão. Não, acho que total, assim, total sentido, Nath, justamente porque a gente começou a nossa conversa pensando na necessidade da gente parar de reforçar a exaustão, né? Parar de romantizar a Isso. dedicação total para qualquer ação, função que seja, desde ser mãe até um trabalho, né? Hoje em Isso. dia a gente chegou num lugar, né, nessa pressão social que você trouxe, de que a gente reforça os inadequados, a gente né, então eu preciso chegar na exaustão do meu trabalho para, quiçá, ser valorizado, né? Eu preciso chegar, uma mãe precisa chegar descuidada, cansada, chorona, exausta num lugar para falar, nossa, olha que boa mãe, né? Sim. Então a gente está partindo de valores muito distorcidos, né? De saúde mental, né? Sim. Então faz muito sentido isso que você trouxe, porque é conectado mesmo com. Eu acho que se a gente cumprir esse objetivo na nossa conversa aqui hoje, de Nossa. desromantizar, né? De desromantizar excessos, né? Eu acho que a gente está num primeiro passo, que é lá na identificação, né? Que aí, muitas vezes, no processo terapêutico, a gente, enquanto terapeutas, a gente parte daí, né? De que qual é o preço que você está pagando, né, para ter acesso a esses reforçadores sociais, né? Do chefe, do marido, do companheiro, né, do Sim. seu contexto, né? Então, eu acho que a Sim. gente precisa partir daí mesmo, desromantizar essa exaustão para que seja possível a gente começar a refletir do momento que você estar bem consigo vai te fazer muito melhor, né? Você vai acessar outros reforçadores, você pode perder alguns, né? Pode ser que seu chefe não Uhum. goste muito, né? Pode ser que você dê um limite, por exemplo, para o horário de trabalho, né? Isso é um autocuidado, né? Uhum. Pode Sim, ser, com pode certeza.
né? Pode ser que você seja julgada por não ser uma mãe super protetora. Eu vejo muito isso em grupo de mães, de WhatsApp, de escolas, né? Uma mãe que promove essa liberdade, eu não vou fazer isso porque eu tenho outra coisa para fazer, às vezes é muito julgada mesmo, né? Num Uhum. contexto social. Então, é um pré-requisito para a gente falar de autocuidado, é a gente desromantizar o excesso, né? Em diferentes Excelente. Em diferentes contextos. contextos. E você lembrou muito bem que o ambiente do trabalho é o ambiente onde também o excesso é idealizado, é romantizado, né? Aham. Produz reconhecimento, produz status, né, dentro do grupo, né? Parece que é uma marca do valor, né? É uma marca do bom trabalho, e é isso, enfim, é o atestado de uma sociedade, assim, de uma cultura que está adoecida e adoecendo as pessoas, e a gente precisa questionar isso. É claro que as pessoas vão ter diferentes limites e ritmos e aberturas para essa discussão, mas ela é necessária. E é papel da psicologia, né, fazer essa denúncia, né, digamos assim. Exato. Dentro do campo de trabalho da psicologia, né? Por exemplo, a psicóloga na escola, psicóloga na clínica, nas organizações de trabalho, né? Por isso que a psicologia ela Uhum. é tão importante, né? Enquanto ciência e profissão nos lugares, né? Onde existe comportamento humano, né? Justamente para poder dizer que o excesso a curto prazo ele pode trazer pequenos ganhos, né? Mas a longo prazo a conta é muito mais alta, né? Então o que vale a pena na balança quando a gente está falando de um desenvolvimento da sociedade, né? De pessoas que não à toa estão sobrecarregadas, né? Não à toa Uhum. depressão, burnout são aí conceitos que estão à tona, né? Enfim, não é Sim. não é por acaso, né? É um projeto de adoecimento e de fato a gente precisa denunciar e fazer o contraponto, né? Dizer que outras coisas são possíveis, né? E tem vários Isso. comentários aí, Nath, Sim, você tá lendo temos. alguma Tô coisa? lendo, ó. A Nath comentou aqui agora uma questão interessante que assim, as pressões do trabalho também podem ser um controle aversivo, né? O trabalhar em Uhum, excesso para evitar uma punição, né? Ou ser chamado a atenção quando uma tarefa tem que ser entregue. O trabalho excessivo também pode ser uma esquiva experiencial e por isso vai dificultar ainda mais o autocuidado. Ou seja, esquiva experiencial é um termo da psicologia para dizer que quando a uhum, gente faz coisas para praticamente anestesiar, deixar de sentir, deixar de perceber emoções desconfortáveis. A gente produz outras, talvez cansaço, talvez o peso todo desse excesso, mas a gente se desconecta daquelas que na nossa história de vida foram mais difíceis, né? Enfim, isso. é possível, né, de fato, fazer essa leitura e ela é super complementar a tudo que a gente está dizendo. Né? Como a Lei está comentando aqui, né, existe um conflito evidente toda hora que a gente falar de autocuidado entre olhar para si e perder a aprovação do grupo, né? E perder esse reconhecimento, esse reforçador arbitrário, que é esse julgamento social sobre o que é Uhum, reconhecer, né, suas necessidades, seus limites, fazer pela própria autossatisfação, levar a si mesmo como uma prioridade. Não, e é isso, ninguém faz isso o dia inteiro. Quer dizer, sei lá, não sei se exato. eu, ninguém está defendendo a desconexão com o trabalho, com as obrigações, com os filhos, com o cuidado, com as responsabilidades. É o quanto ao contrário, né? A cultura nos Uhum, empurra para ficar sob controle da aprovação, dos excessos, de tudo aquilo que faz o sistema, enfim, caminhar de forma mais confortável às custas da vida humana, né? Às custas é, das emoções humanas, né? Perfeito, e uhum, os comentários completam muito, né? Muito legal quando o diálogo se estabelece, assim, né? Mães de crianças com deficiência, né, têm desafios ainda maiores. Gente, assim, imagina, né, o estigma que uma mãe de uma criança com deficiência pode sofrer, né? Quando tá. ela vivencia dimensões de culpa e de excesso de responsabilização e talvez de muita dificuldade, né? Por algum momento, deixar de investir, né? Na Uhum, estimulação, no cuidado, na proteção e olhar para si mesmo. Deve, sim, certamente ser reconhecido como um desafio dobrado, triplicado, né? Dentro do que já é uhum, difícil na maternidade, né? aham, com certeza. Eu acho que entra naquele campo que a gente falou do quanto mais exigências, né, Uhum, mais desafiador fica, né, o campo do autocuidado. Então, quanto mais eu preciso estar integralmente dedicada a uma prática, né, uhum, a prática do cuidado, né, a prática parental, né, da maternidade ou enfim, da parentalidade, né, o uhum. quanto
é mais desafiador, né? Uhum. Então ninguém está negando os diferentes contextos. Eu acho muito importante mesmo esses comentários para a gente ir pontuando isso, né? A gente não está Sim. negando diferentes exigências, diferentes realidades sociais, financeiras, psicológicas do grupo social, né? Porque algumas mães, por exemplo, com crianças com deficiência, contam com uma rede de apoio maior, né? Uhum. Outras Sim, não, né? Outras exatamente. muito solitárias mesmo no cuidado, né? Então a gente precisa ter muita ética mesmo, muita sensibilidade quando nós, enquanto terapeutas, propomos isso, né? A gente Uhum. precisa conhecer a fundo a realidade de cada pessoa, né? Para fazer esse planejamento com cuidado, mas entender que a longo prazo é uma estratégia, inclusive, de sobrevivência, né? Sim, Dessa pessoa, né, de saúde mental, para que inclusive essa mãe, como você colocou, né, tenha uma boa relação com esse filho, com essa filha no futuro, né, porque a sim. longo prazo isso aparece, né, a Ah, gente sabe parece, a gente dentro dos sabe. nossos consultórios, inclusive. É verdade, tem um preço alto. Mas é super isso, né? Você deixou isso explícito quando falou de que se não for um planejamento contextualizado, ou seja, entendendo as condições práticas, econômicas, objetivas da vida das pessoas, não dá nem para falar, né? Nem de autocuidado e nem de ensinar comportamento novo nenhum, né? Mas é sempre Uhum, bom, pensando nos exemplos, nessas especificidades, porque ao mesmo tempo que clareia um pouco do desafio, né? uhum, E reforça essa questão do quanto a gente só consegue falar e praticar, né, autocuidado se for de uma forma muito inserida no contexto real mesmo das pessoas e da necessidade de cada um, da possibilidade de cada um. E aí por isso, né, a gente está falando funcionalmente, ou seja, em termos de qual consequência a gente pode produzir com um comportamento que pode variar uhum. muito, sim, a variação é infinita, na verdade, porque dentre o que pode, o que cabe, o que é possível para atender essa função do autocuidado, tem 1 milhão de variáveis que a gente vai entender, analisar antes e vai ajudar a pessoa a ficar em contato para daí fazer essa eleição, digamos assim, né, de qual vai ser o comportamento que vai ser testado, que vai ser implementado com essa função, né? Com esse Isso. objetivo de produzir o bem-estar. Então, isso Aham. enfim, resume bem o desafio, né, de falar de autocuidado, junto com todo esse estigma, né, social, enfim, super importante. Por isso que, inclusive, né, Nath, os ganhos e as perdas, digamos assim, né? Então, as partes positivas e os desafios, inclusive, é muito legal quando eles conseguem ser previstos, inclusive, né? Uhum. Então, se a gente conseguir pensar em, né? Então, quais práticas seriam desejáveis para cada um, né? E quais desafios você vai encontrar no teste disso, né? Porque vou dar o exemplo da mãe, né? Que trouxe bastante, as pessoas trouxeram bastante. Então, se é uma mãe que está 100% disponível para a família, né? Porque culturalmente ela é estimulada, inclusive, para isso, né? Uma mãe que não tem descanso e muito reforçado socialmente. Quando uma mãe fala, eu não parei, não consigo nem fazer xixi, todo mundo, né, romantiza esse excesso, como a gente vinha falando. Uhum. Então, quando essa mãe fala, olha, então, agora, por exemplo, eu vou ter um momento para mim, assim, é previsto que ela enfrente algumas punições, como a Nath falou aí nos comentários, né? Então, assim como ela uma pessoa dá um limite para o chefe, né? De autocuidado. Olha, chefe, eu preciso dormir mais horas por dia, isso é desejado, é um planejamento na minha saúde. Então, eu vou parar de trabalhar a tal hora, né? Eu não vou responder mensagem, não vou responder e-mail, né? Amanhã eu Exato. continuo, enfim, Aham, sim, N possibilidades, né? Mas é isso. Então, quando ela dá um limite para o outro para se colocar, né? Muito provavelmente isso está envolvido punições, né? sim. Seja punições mais explícitas, outras mais discretas. É, porque é o que a gente estava falando, socialmente as pessoas são ensinadas a reforçar excessos, né? Isso. Então, a pessoa que a gente está orientando para a prática de autocuidado, é importante que ela saiba disso para se preparar, inclusive, para Uhum. essas punições.
ações, né? Senão sim, realmente vai ficar muito difícil a prática e aí isso vai voltar na regra, né? Tá vendo? Não dá mesmo. Eu sou totalmente controlada pelo meu ambiente, eu não consigo fazer esse manejo, né? Então sim, precisa estar incluído no planejamento as previsões de consequências, né? Os ganhos e sim. as perdas para fazer a análise, né? O balanço do que vale a pena. Ótimo, é verdade. A Lê fez uma pergunta interessante um pouco antes da gente falar sobre isso, que foi que sugestões a gente tem para falar e ensinar autocuidado para adolescentes. Achei muito Uhum. legal a pergunta, que gosto absurdo desse público, assim, gosto muito de trabalhar com Sim, adolescentes, né? Eu pensei em algumas aham, coisas, mas eu quero te ouvir também, tá, Sara? Então, aham. acho que não, Isso, vai acho que lá. Quero seu... eu acho que um ponto que eu acho importante é que os adolescentes estão neste momento em que eles estão aprendendo por observação, né? Por imitação, enfim, e por reflexões próprias, né? O que é, como é que o mundo funciona, enfim, e de que maneira cada coisa passa a ser o que é. Daí, é óbvio que as crianças também, isso que eu estou dizendo também vale para as crianças, vale para os adultos, mas eu acho que a adolescência é esse momento onde existe uma janela de oportunidade muito grande para questionar a cultura. Né? Isso costuma, inclusive, ser algo que os adolescentes fazem muito bem, muito melhor do que nós. Né? Muitas vezes questionam a cultura de maneiras legítimas que a gente costuma não aceitar, ou que tem de legítimo em críticas válidas, enfim. Então, acho que começar com esse questionamento, e muitas vezes isso implica, né, na família, conseguir fazer uma autocrítica de observar que não dá modelo, ou que cabe, né, a crítica que vai ser feita pelo adolescente ou junto com o adolescente sobre, por exemplo, essa cultura de romantizar os excessos, de privilegiar o reconhecimento social e os ganhos arbitrários, né, talvez financeiros, inclusive, em detrimento a outros ganhos de saúde mental. Acho que essa é uma discussão que pode ser feita no âmbito teórico e que pode Aham. ser feita com auxílio de filmes, né? Mas que inevitavelmente vai fazer com que o adolescente olhe para os pais e veja assim, o que é que você está fazendo com você mesmo, né? E o que é que. O quanto você entra ou não entra nisso que a gente está criticando aqui, ou que eu estou criticando aqui. Então, muitas vezes, assim, muito compreensível porque é tão difícil, né, para um pai e uma mãe de adolescente, validar muitas vezes as críticas legítimas de ponto de vista, de opinião de um adolescente, porque inclusive isso às vezes passa por se sentir pessoalmente, né, nas suas próprias crenças ou na sua própria prática, né, digamos Hum, assim, alvo disso, né. E sim, exato. é claro que é importante ensinar o adolescente a fazer de uma forma respeitosa, construtiva, mas fazer esse diálogo de forma respeitosa e construtiva e saber que está sendo observado. Então, dar bons modelos de autocuidado Hum, é um jeito, né? Falar sobre essa cultura, criticar, refletir, ponderar sobre essa cultura que vai nos termos que a Sara trouxe, né, enfim, na metáfora do deixando a vida levar, vai empurrar para não fazer isso, né? E criar estratégias dessa conexão do adolescente com as próprias necessidades, com aquilo que é autossatisfação para ele, com aquilo que já foi uhum, em outros momentos e talvez ficou perdido, com aquilo que porque ele está num momento, inclusive, de franca descoberta, né, do que pode ser satisfatório. Né? uhum. Assim, isso vale para todas as idades, mas é sem dúvida, né, interessante pensar que o adolescente está de fato talvez conhecendo pela primeira vez algumas fontes de autossatisfação, né, de autoestimulação. Então, como é bom incentivar essa experimentação, esse Hum, diálogo que envolve poder colocar em prática para ver se tem esse efeito mesmo, né? Então eu pensei é, muito nessas três coisas, né? O questionamento sobre a cultura e a sociedade, que lógico que não é uma regra, mas em geral é um exercício que os adolescentes aderem bem e gostam e tem hum, inclusive socialmente essa função de, né, travar algumas batalhas muito importantes com as gerações anteriores, de trazer, né, de alguma forma refrescar, né? uhum, Às vezes na base de bastante debate, alguns valores que estão basicamente é, sendo levados de forma complicada, né, pelas gerações anteriores. Então, abrir esse debate, né, e ensinar pelo modelo, né, e encorajar esse contato do adolescente consigo mesmo, com as próprias necessidades, e acho que incentivar a experimentação, né, a prática. Deixa eu ver se é isso mesmo, se tem esse efeito. Acho que isso seria, uau, assim, um aham. conjunto super valioso, né, para um filho adolescente, uma bagagem aí para a vida.
Perfeito, Nath. E eu gostei muito do ponto que você trouxe da validação, né? Porque o adolescente, mais especificamente, é um público muito negligenciado, né? Muito invalidado, Uhum. né? Nossa, A aborrecência, né? Então, tudo que traz, é assim, tudo que traz é inválido, né? Tudo que traz é revoltado, enfim. Então, eu gostei muito desse ponto que você trouxe, eu acho essencial, né? E a gente também entender a especificidade da adolescência, deles estarem muito vinculados à aprovação social, né? Ao encontro do sim, grupo. Então é um bem momento lembrado. realmente muito, né, muito desafiador para a gente ensinar autocuidado, mas também muito possível, né? Porque Sim, é um momento realmente de descoberta, de testar, né? E até a gente chegar ali na fase adulta com a intenção de que essa autoestima, essa autoconfiança esteja um pouco mais estimulada, né? Mais, assim, com o pé mais no chão, né? Claro, quando isso não é conquistado na adolescência, a gente vai fazer isso na vida adulta, mas é sim, um grande público, uma grande oportunidade desde que a gente entenda as especificidades, né, desta fase da vida, né? super, realmente. Ô, Nai, o nosso tempo, como que tá? Eu Então, acho que tá. eu ia falar sobre isso, assim, eu acho que a gente está com um minutinho, um pouquinho mais do que um minutinho, para Tá. encerrar, né? Enfim, Uhum. quer comentar alguma coisa, Sara? Fica à vontade. Eu acho que, primeiro, né, agradecer, né, todas as participações, foi muito gostoso, né, os Uhum. comentários, a gente começar a pensar as nossas falas a partir dos comentários, né, você, Sim, mais uma vez, muito gostoso estar com você, não tenho te visto, né, então, tá aqui batendo um papo, sim, é muito, muito bom. E dizer que o principal desejo nosso era trazer, levantar o tema, né? Uma live a gente não consegue, de fato, sim. adentrar em todos os detalhes do autocuidado, mas de maneira menos romantizada, menos regrada, né? E mais contingenciada. Eu acho que esse que é o nosso desejo, que as pessoas estejam mais abertas às suas realidades, né? Do que às regras sociais impostas aí. Então, agradecer muito, né? Um beijo para vocês. Aqui o pessoal falando tá cedo, Tá mas a gente certo. se a É, gente não despedir, o Instagram derruba a gente. sim, derruba. É que acho que tinha um minuto a mais do que eu falei, né? Agora a gente tá indo para um minuto Ah, tá. Agora, faz pouco tempo, acho que houve essa atualização, né? Isso estava acontecendo tanto que agora o Instagram ele faz um cronômetrozinho, enfim, bem legal. Ah, que legal. É, agora eu Aham. sei que literalmente faltam X segundos e tal. É, Ah, mas, tá. enfim, obrigada de qualquer forma pelo aviso. E aí, Sara, obrigada pelo tema proposto, pelo convite. É muito prazeroso discutir, debater, trocar ideia com você. Você é muito competente, muito querida. Obrigada pela participação das pessoas aqui presentes, com os comentários, com né, as manifestações de carinho. Isso é muito gostoso mesmo. Enfim, desejamos que todos possam ter levado alguma dessas reflexões e que a gente possa ter começado, né, enfim, instigado essa conversa, né, esse debate em torno do autocuidado, que ele possa continuar e reverberar na vida de cada um da forma como for necessário e desejável, né? Obrigada, então, a Exato. todos e até a próxima. Até, gente. Um beijão. Um beijo Tchau, para tchau. todos. Tchau, tchau, gente.